Muito bem, irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse Deus perfeito, maravilhoso, esse Deus que tem uma misericórdia que nós, como seres humanos, não conseguimos alcançar. E quando a gente lê as palavras de Jesus ali, a gente vê na parábola do semeador, na parábola do devedor, a gente vai vendo o quanto que a gente está distante do projeto de Deus, do reino de Deus. Lá no livro de Salmos, no capítulo 66, no versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Veja bem, aqui não está falando sobre quem é justo, quem é injusto, quem é bom, quem não é bom, quem é santo, quem não é santo. Aqui está dizendo que qualquer pessoa aqui na terra que atender para a iniquidade do seu coração, para os pensamentos ruins que nós temos, para os sentimentos ruins que nós temos, todos nós temos. Todo tipo de sentimento amaldiçoado. É ciúme, é arrogância, é soberba, é egoísmo, é maldade, todo tipo, Inveja, e vai por aí afora. Preguiça, a Bíblia condena o preguiçoso. Falta de gratidão. Deus condena também a falta de gratidão, até do jovem. E veja bem que para o jovem ter gratidão é mais difícil, porque ele está com o mundo debaixo dos seus pés. É muito difícil a pessoa que tem muito poder em qualquer área, até na área da saúde, ela ter humildade para aceitar o projeto de Deus. Então, o que nós vemos aqui é uma repetição do relato lá de Gênesis, no início da humanidade, quando Deus fala para Caim: Caim, se você não se atentar para os seus maus pensamentos, o pecado bate à sua porta e ele vai ter domínio sobre você. Esse é o problema. Se você não observar as suas iniquidades, os seus defeitos, as suas fraquezas, as suas falhas, em todos os sentidos, não adianta os outros observar para você. Por isso que eu, como pastor aqui, eu não tenho doutrina na igreja. Eu não obrigo ninguém a nada. O máximo que às vezes dou umas sugestões, que eu nem gosto de dar sugestão. Eu acho que cada um deve saber da sua vida e correr atrás do seu objetivo, do seu propósito. Porque Deus me chamou para ser pregador. Eu apenas prego a Bíblia. Eu não prego nem a minha palavra, eu prego o que está escrito na Bíblia. A gente fala alguma coisa porque Deus às vezes coloca no nosso coração, A gente que vem ao altar porque tem um desejo de servir a Deus, de levar o reino de Deus às pessoas, então a gente acaba falando do nosso próprio pensamento, mas sempre com temor a Deus. Mas eu acho que a salvação ela é individual. A partir do momento que Deus te deu uma Bíblia, a responsabilidade já é sua, porque a mesma Bíblia que Deus te deu é a mesma que eu tenho, e você não é melhor do que eu, não sou melhor do que você. Se eu luto para ter o conhecimento de Deus, para colocar Deus na minha vida, todos os dias da minha vida, você também tem que lutar. Isso é um problema seu. O meu, eu tenho que lutar pela minha vida, pelo meu ministério, pelo meu relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é casamento, é diário. Não adianta arrumar desculpas. Vejam as
parábolas que Jesus falou claramente, não é? Você vê ali, por exemplo, a parábola das virgens, você vê a parábola do casamento, as pessoas que foram convidadas para as bodas, as pessoas que foram convidadas para festas, e um não tinha tempo, o outro não podia, o outro isso, o outro aquilo, as desculpas que o homem arruma. O nosso Deus não é um objeto que você vai botar num canto e na hora que você quiser, você vai lá e vai pegar, não. Esquece isso daí, irmãos. O Deus da Bíblia é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, que tem um projeto perfeito, um projeto maravilhoso. Inclusive, esse projeto é feito para o ser humano. É o que há de melhor para o ser humano, é o projeto que está escrito na Bíblia, esse projeto de Deus aqui. E ainda que Deus tem nos ensinado, nos suportado, para tentar nos levar para viver com Ele, em um mundo perfeito. Mas o que a gente faz? O que você faz no seu dia a dia? Estou falando aqui de um dia depois do outro. Estou falando de mês, não estou falando... Porque, irmãos, aqui, ó, vamos ser francos aqui. Se você encontrar uma mulher, ou se for uma mulher encontrar um homem, e se apaixonar por essa pessoa, a primeira coisa que você vai desejar é ver essa pessoa todos os dias. Eu não conheço ninguém que se apaixone por alguém que quer viver longe dessa pessoa. Eu não conheci até hoje. Em nenhuma terra, em nenhuma língua, em nenhuma cultura. Aí agora a pessoa vem dizer que ama Deus, que ama a palavra de Deus, mas não tem tempo. E Jesus falou claramente, em primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça. A justiça vem pela palavra de Deus. Você não vai fazer justiça pelo seu pensamento, ou pelo seu sentimento, ou pelo seu gênio, ou porque você acha. Você vai ter que fazer conforme o que está escrito na Bíblia. Primeiro buscai o reino de Deus. Ora, a primeira coisa que as pessoas estão fazendo é ficar longe do reino de Deus. Não conseguem ler a Bíblia, não conseguem orar direito, não conseguem amar a palavra de Deus, não conseguem amar a igreja, não conseguem amar a Deus direito. E aí, ainda se atentam para a maldade do seu coração. E quando a gente fala aqui, irmãos, como diz aqui, se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas as pessoas, principalmente a igreja está cheia de gente santa, né, irmãos? Meu Deus, é tanto santo que tem na igreja, que quando qualquer desses santos que morre, já vai direto para o céu. É muita santidade, né? Então, as pessoas querem viver de fingimento, irmãos, de hipocrisia, de ilusão. Jesus foi claro quanto a isso. Todos os profetas aqui da Bíblia, quando foram enviados por Deus a qualquer lugar, eles foram para pregar contra aquelas pessoas, contra a iniquidade, contra o erro delas, contra a falta de amor por Deus, a falta de gratidão, né? Sempre. Nenhum profeta foi lá dar dinheiro e foram sempre pregar contra. O profeta inimigo de um povo que odiava um povo, e o povo odiava o povo dele e odiava ele. Ele entra numa cidade com mais de 110 mil pessoas. Ele prega contra essa cidade, contra o povo dessa cidade, com fervor, acreditando que aquela pregação que eles estavam fazendo ia se cumprir e que aquele povo ia ser todo destruído. O que o povo faz? O povo não quis saber se era um inimigo que estava pregando, não. O povo não quis saber se a palavra estava doendo, se a palavra estava confrontando, se a palavra estava mostrando a iniquidade deles, o erro deles. Eles tomaram a decisão do menor ao maior, o próprio rei, o rei.
que rei nenhum se curva a um profeta. Quantos reis mataram os profetas? Quantos reis chicotearam profetas? Quantos reis jogaram profetas em calabouços? Mas o rei e toda a população daquela cidade reconheceu a sua iniquidade, jejuou, orou, clamou, e o Senhor retirou aquela maldição que ia cair sobre eles, aquela destruição, aquela dor que ia cair sobre eles. O Senhor retirou e abençoou até os animais. Livro de Jonas. A Bíblia é um livro de exemplo para nós, irmãos. Só que nós temos que amar essa palavra e lutar todos os dias para tentar fazer com que essa palavra seja viva em nós. Porque senão não adianta. Não adianta. Se a gente não mudar, se a gente não tomar atitude, se a gente não entregar o nosso coração verdadeiramente para Deus e buscar amar a Deus de todo o nosso coração, a gente não vai alcançar. Aqui, por exemplo, no livro de Mateus, no capítulo 7, Jesus disse assim, entrai pela porta estreita. Vou ler de novo aqui, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. A porta larga. Todo mundo quer entrar pela porta larga. A pessoa tem coragem de sair de casa e ir para uma igreja para buscar dinheiro, buscar poder, buscar fama, buscar um lugar. As pessoas estão buscando as coisas da terra, irmãos. Em uma igreja, a igreja é o lugar de buscar o céu, de buscar um encontro com Deus, de abrir o coração, de falar com Deus claramente, de aprender aquilo que Deus nos ensina em uma igreja e buscando a porta larga. A igreja tem que falar o que você quer ouvir, porque se ler um versículo aqui que você não quer ouvir, acabou. Né? Tem gente que você prega aqui, eu, por exemplo, toda a pregação que eu faço aqui, ela vai para o YouTube, vai para o Facebook, vai para as mídias sociais. E tem gente que vem aqui na igreja, eu estou pregando para milhares de pessoas que eu nunca nem vi na minha vida, que vão ouvir a pregação, a pessoa diz que eu preguei para ela. Entendeu? Eu preguei exclusivamente para ela. Então, por quê? Estão buscando, como diz no livro de Isaías, ouvir coisas que agradam a elas. Não querem a sã doutrina, não querem a verdadeira palavra de Deus. E Jesus diz aqui, no versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Infelizmente, irmãos, é poucos, não adianta. Ninguém vai ser salvo pela multidão, porque todo mundo está indo, você tem que ir também. Nós temos o exemplo de Jesus. Jesus escolhe 12 discípulos para andar com ele dia e noite. Apesar de ter visto tudo que Deus fez, traiu ele por causa de dinheiro, 30 moedas de prata. Relacionamento com Deus, irmãos, é muito sério. Ou você crê, ou você não crê. Como o Senhor diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós estamos lendo, irmãos, o livro de Josué, no capítulo 8. Josué, capítulo 8, diz a palavra do Senhor assim: então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te sobre Ai, e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade, a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós
tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas à cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: olhai, ponde-vos de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos alongueis muito da cidade, e estai todos vós atentos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade, e será que, quando nos saírem ao encontro, como antes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem de diante de nós como antes, assim fugiremos de diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la dará nas vossas mãos. Olha só, irmãos, aqui nós estamos vendo aqui um exemplo muito claro. O próprio Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Senhor Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há, esse Deus perfeito, ele fala para Josué e para aquele povo, para eles irem a uma guerra, que ele ia dar vitória para eles. Mas eles, se Deus ia dar vitória, se Deus tinha um poder para dar vitória, e nem importava o tamanho e o poder do exército, por que eles tiveram que lutar, irmãos? Por que eles não ficaram em casa sentados lá, esperando Deus ir lá e matava todos os inimigos? Por que eles tiveram que enfrentar o inimigo frente a frente, numa batalha sangrenta e terrível? Por quê? Porque temos que fazer a nossa parte, irmãos. Temos que fazer a nossa parte. Você tem que ir para a guerra, você tem que lutar. Deus estará contigo? Estará contigo. Assim como Deus esteve com José lá no poço, esteve com José na prisão, assim como Deus esteve com Daniel na cova do leão, assim como Deus esteve com Sadraque, Mesaque e Abidnego lá na fornalha de fogo ardente, Deus estará contigo. Mas você tem que lutar. Você tem que lutar contra o sistema desse mundo, você tem que lutar contra os seus maus pensamentos, você tem que lutar contra o seu gênio. Tem que lutar, irmãos. E será que, tomando vós a cidade, por-lhe-eis fogo, conforme a palavra do Senhor fareis? Olhai que vô-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada, e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele, e aproximaram-se, chegaram defronte da cidade, e alojaram-se do lado norte de Ai, e havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até o meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado defronte das campinas. Porém, ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Olha que outra coisa interessante, irmãos, que eu estou lendo aqui, estou observando, que era de madrugada. De madrugada. Quem aqui quer ir num monte de madrugada? Quem aqui quer ir orar de madrugada? Quem aqui quer fazer a obra de madrugada? Ninguém quer, irmão. E Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir. E seguiram a Josué e foram afastados da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel.
Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade, e a tomaram, e apressando-se puseram fogo na cidade. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai no campo, no deserto onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai e a feriu ao fio da espada. E todos os que caíram naquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então, somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tomou num montão perpétuo, em ruínas até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro. E o lançaram à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocausto ao Senhor e sacrificaram ofertas pacíficas. Você vai ver uma referência aqui desse versículo, lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 25, Deuteronômio, capítulo 27, versículos 5 e 6. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. Aqui uma Bíblia já, irmão. E todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerezim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar principalmente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e as mulheres, os meninos, os estrangeiros que andavam no meio deles. Veja bem que aqui, irmãos, olha a importância que eles davam para a palavra de Deus. Diz aqui que Josué leu em alta voz todas as palavras da lei. Não omitiu nenhuma, nem distorceu nenhuma, como se fazem hoje, distorcendo a palavra de Deus, tirando versículos, mudando as palavras. Ele leu a bênção e a maldição. As pessoas querem que lê só a bênção. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, já explicam sobre a bênção e sobre a maldição. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus Todo-Poderoso,